Oi, gente, tudo bem? Que as emoções da mãe, o estresse que ela passa durante a gestação afetam no desenvolvimento do bebê? Isso a gente já sabe. Mas eu queria contar um pouquinho aqui para vocês uma parte de por que isso acontece. Né? Por que as emoções da mãe influenciam tanto no desenvolvimento do bebê durante a gestação? Um dos hormônios que influencia esse desenvolvimento do bebê durante a gestação e que está muito relacionado com a questão emocional da mãe é o cortisol. O cortisol ele é um hormônio que, entre várias outras coisas, nos ajuda a entender o período de claro e escuro durante o dia e nos manter mais ativos durante o dia e menos ativos durante a noite. Né? Então ele ajuda, junto com a melatonina e vários outros hormônios, a gente estabelecer o que nós chamamos de ciclo circadiano, que é o ciclo de um dia, né? Circadiano é ao redor de um dia. Então o cortisol nos deixa mais ativos durante o dia, né? Quando ele está num nível equilibrado, ele tem o seu papel, ele tem um efeito benéfico de fazer com que a gente fique mais ativo, que a gente consiga trabalhar, produzir, e com o passar do dia ele vai caindo, assim como a nossa atividade, nos preparando para a chegada da noite, para que então possamos adormecer. Além disso, né, o cortisol ele tem vários outros efeitos, principalmente quando ele está em quantidade muito elevada. Né? Então, já é sabido que o cortisol em altas doses, né, está associado com a questão da obesidade, porque ele influencia na produção do hormônio que faz com que nós nos sentimos saciados, né? Então isso vai fazer com que a gente se sinta menos saciado e coma mais e está relacionado com a questão de obesidade. E assim, eu queria então falar um pouquinho para vocês sobre como o cortisol afeta o desenvolvimento dos bebês durante a gestação. Então, o cortisol ele é naturalmente produzido, né? Ele não está relacionado com o estresse, igual muita gente fala que o cortisol é o hormônio do estresse, né? Então, assim, ele sendo produzido de forma adequada, ele nos ajuda a entender o período do dia e ficar mais ativo nesse período. Então, a produção do cortisol ela é natural, né? E ela é influenciada pela luz solar ou pela luz, né? A luz branca que a gente tem na tela do celular, na tela do computador, nas lâmpadas em casa, também estimulam a produção de cortisol. Quando ele está sendo produzido de forma adequada, ele é benéfico, traz vários benefícios, né? Fazendo principalmente com que a gente fique mais ativo no período do dia e possa ter um descanso merecido à noite. Só que devido à nossa rotina muito estressante, com muitas atividades, a gente não tem muito tempo para parar para descansar. A gente vai acumulando cortisol. De que forma? Sempre que chega ali o momento da gente dormir e a gente não dorme, o corpo dá uma dose de cortisol para que a gente possa ficar ativo, né? Ele é o hormônio da atividade. Então, se a gente não dorme no horário adequado, a gente produz cortisol. E sim, se a gente tem uma vida muito atribulada, muito estressante, com muita tensão, a tendência é que a gente produza mais cortisol. Isso vai se acumulando e vai trazendo então efeitos deletérios, né? Como aumento da pressão arterial, aumento do ganho de peso, propensão a diabetes, entre várias outras coisas. Lógico que não é só o cortisol que vai promover todas essas questões, mas ele é um fator muito importante. Então, quando a mulher está grávida, né, está ali com seu bebê se desenvolvendo e crescendo dentro do seu ventre, dentro da sua placenta, o cortisol também vai ter um efeito no desenvolvimento desse bebê. Então, quando os níveis de cortisol da mãe estão adequados, isso favorece o desenvolvimento neurológico, motor e cognitivo do bebê, né? Então, vai auxiliar no seu desenvolvimento, demonstrando então para ele que o ambiente que a mãe está vivendo é um ambiente harmônico no qual ela está se sentindo bem, o cortisol está sendo produzido numa quantidade adequada, assim como vários outros aspectos, e isso leva a informação para o bebê de que o ambiente fora do útero é um ambiente amistoso, é um ambiente equilibrado. Ao passo que quando a mulher tem uma produção de cortisol fora, né, desse padrão, de forma inadequada, isso prejudica o desenvolvimento do bebê. Normalmente está associado quando a mãe vive momentos de muita tensão. Às vezes está com um problema no trabalho,
às vezes está com medo de contar que está grávida e depois, né, não conseguir manter seu emprego, às vezes está num relacionamento não muito estável, né, e aí vem a gravidez e deixa tudo mais difícil, com problemas financeiros, várias coisas estão associadas à vida, né, e à vida dessas mulheres gestantes também. Então, quando a mãe se vê nessa situação de muita tensão, a tendência é que ela produza mais cortisol. E aí esse cortisol vai chegar até o bebê e o bebê vai entender isso como uma informação de que o ambiente fora do útero não é tão hospitaleiro assim, não é um ambiente tão propenso ao seu desenvolvimento. E isso vai impactar no desenvolvimento do bebê. Uma das coisas que pode acontecer é o bebê nascer com baixo peso. Lógico que não é só isso, mas um dos efeitos que a gente tem do excesso de cortisol durante a gestação, isso vai estar relacionado com várias outras coisas também, tende a fazer com que o bebê nasça com baixo peso, né? Então é algo muito importante que a mãe precisa estar muito atenta ali à sensação, né, do que ela está vivendo, tentar trazer, mesmo tendo esses momentos de tensão, momentos prazerosos ali no seu dia a dia, mesmo ela às vezes não estando num trabalho que ela gosta, tendo problemas de relacionamento, problemas financeiros, é importante que essa mãe, né, que está ali com seu bebezinho crescendo dentro da sua barriga, crie momentos onde ela possa relaxar, onde ela possa aliviar um pouco essa tensão, para que então ela diminua a carga de cortisol e demonstre para o bebê, né, que o ambiente aqui fora é um ambiente que é propício para o seu desenvolvimento. E isso vai ajudar com que o bebê se desenvolva bem, né? Outra questão que está relacionada com esse baixo ganho de peso é a questão nutricional da mãe, né? Não só a quantidade de alimentos que ela ingere, mas a qualidade dos alimentos que ela ingere. Então, normalmente, mães que se alimentam de produtos muito industrializados, de baixo valor nutricional, tendem a ter filhos mais gordinhos, né, dentro do peso adequado, mas que futuramente esses bebês tendem a ser crianças ou adultos obesos. Porque o que o corpo do bebê entende? Quando ele recebe ou poucos nutrientes ou alimentos de baixo valor nutricional, ele entende que o ambiente lá fora é escasso de nutriente, é escasso de alimento. Não tem tanta disponibilidade de alimento assim. Então ele vai começar a captar todo o nutriente que ele recebe e armazenando isso porque ele não sabe o que esperar do mundo lá fora. Ao passo quando a mãe tem alimentação saudável, recebendo a quantidade adequada de nutrientes, alimentos de alto valor nutricional, o bebê entende que o mundo externo tem muita disponibilidade de alimento de qualidade, então que ele não precisa armazenar tudo que ele recebe. Ele vai armazenar a quantidade suficiente para o seu desenvolvimento, mas não vai ser exagerado. Às vezes a gente tem, né, aquelas mães que realmente não têm condições de ter uma boa alimentação por questões financeiras, às vezes tendo ali, né, na hora do parto, bebês grandes, bebês fortinhos, né, com peso adequado, mas isso pode estar refletindo que o bebê não necessariamente teve um bom desenvolvimento, né? Pode estar refletindo justamente o contrário, por ele ter recebido alimentos de baixo valor nutricional, ele acabou acumulando esses nutrientes, né? O máximo que ele conseguiu, porque ele não sabia se quando ele saísse do útero, se ia ter alimento suficiente, ou se ele ia precisar ter ali então uma reserva energética. Normalmente essas crianças ficam num peso adequado, mas tendem a engordar muito rapidamente quando em contato com alimentos de baixo valor nutricional. Então, sempre que ela voltar, né, para essa condição de alimentos industrializados, que têm poucos nutrientes, ou muito rico em açúcar, o corpo vai voltar para esse gatilho de entender que o alimento está cessando, a gente não está com muita disponibilidade. Então, vamos acumular tudo que a gente consegue. Então, a gente vai somar a questão da nutrição de baixo valor nutricional ou insuficiente, junto com uma elevada produção de cortisol, tudo impactando no desenvolvimento do bebê.
né? Ou para um baixo ganho de peso, ou para um excesso de ganho de peso, mas isso vai impactar ali no desenvolvimento de como esse bebê percebe o seu mundo, né? Por isso que é muito importante a mãe se preocupar com ela durante a gestação, né? Olhar para ela, cuidar dela, ter momentos onde ela possa aliviar a tensão, se sentir relaxada, se sentir bem, se alimentar bem. Isso é uma forma que a gente tem de demonstrar amor pelos nossos filhos. E aí, quando a gente faz isso, a gente está mostrando para o bebê que o ambiente fora do útero é um ambiente hospitaleiro, com o alimento disponível, com uma mãe que vai se cuidar e que vai cuidar dele. Ele se sente cuidado, ele se sente protegido quando ele percebe todas essas questões. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aproveita e já se inscreve no canal de praxe, né? Deixa o like, compartilha com outras pessoas que possam gostar desse conteúdo e deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando e o que mais que vocês querem que seja falado por aqui. Beijinho, gente!